O nosso diretor executivo, que estava aí suspenso, punido pelo STJD, apareceu novamente, o grande pássaro, né? Deu uma entrevista à ESPN, ao podcast na ESPN, e ali ele falou, ou arrotou competência, embora a gente tenha visto aí um dos piores projetos para o futebol no Vasco da Gama, nas mãos de um pupilo do Carlos Leite, né? E ele traz revelações sobre o grande projeto do Vasco da Gama, ou do Jorge Salgado, para a primeira divisão, se a gente conseguir subir, obviamente, né? Vou trazer para você esse projeto que para mim não me traz segurança ou perspectiva. Na realidade, pelo que ele falou, com certeza, se a gente subir, vamos montar mais um time medíocre para ficar fazendo conta o ano que vem. O curioso é que o grande pássaro, nessa mesma entrevista, chega a falar em aprender com o passado para não cair de novo. Isso é muito triste. Então, as outras quedas, né, com certeza não ensinaram nada ao Vasco. E a gente espera que essa nos ensine e que o Vasco não passe por isso novamente. Todo o trabalho tem feito para isso. Vascaíno do Cerrado. Saudações vascaínas, você que quer ter uma renda extra ou até busca trocar de profissão, dá uma olhada nisso aqui. Cada um desses nomezinhos aqui é uma empresa que nos paga de R$500 a R$1.500 por mês para a gente criar os anúncios no Facebook e no Instagram para elas. E o melhor, para começar você só precisa de um notebook com internet. Quer saber mais? Clica aí e assiste o vídeo. Fala aí galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes e falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando obviamente com o seu joinha, que é fundamental. Não esquece de deixar o like para esse canal continuar crescendo no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram, que lá eu posso postar os vídeos, coisas mais engraçadas, notícias. Então segue o Instagram, beleza? Você viu aí? Agora a gente tem um parceiro no canal. É o Bruno Cordeiro, né, que ele é mestre em gestão de tráfego local. E se você quer aprender a ganhar dinheiro com ele, o link tá aí na descrição. Como ele falou, basta ter um computador e uma internet legal e ele vai te ensinar o macete para você fazer propagandas pro comércio local aí e ganhar uma grana bem bacana por mês, beleza? Vamos falar agora do Vasco da Gama, a entrevista do senhor Alexandre Pássaro, a ESPN, que eu assisti a mais de uma hora de live lá, de podcast. E fiquei horrorizado com algumas coisas. Primeiro eu vou começar trazendo uma parte que perguntam para ele sobre quanto o Vasco tem que fazer de ponto para poder escapar ou para subir para a primeira divisão, na verdade. E ele fala no número de 64 pontos. O curioso é que durante essa entrevista ele fala que acertaram na gestão, que acertaram na montagem do elenco, só que o único problema é que os resultados não vieram e isso aí não tem como controlar. O resultado o que o Vasco está sofrendo aí no Campeonato Brasileiro é resultado de toda a porcaria que foi a montagem ou o projeto para o futebol, né? Das contratações dele, você tira agora o Nenê e o Diniz, já foram 3 técnicos embora, eles não conseguem nem ter a hombridade de vir dizer que erraram, que o projeto foi todo mal feito, tiveram que mandar treinadores embora que acabaram não acertando, vários dos jogadores não funcionaram, como o outro que veio, o Michel, e nem jogou, o Rômulo, o Hernando, horrorosas contratações desse cidadão, e ainda fica com um ar de quem fez tudo certo no Vasco. E só as últimas contratações, o Diniz e o Nenê, que acabaram livrando o Vasco aí, junto com o time do Campelo, né? Que é a molecada da base, o Cano, o Léo Matos, o Castan. Uma merda esse cara, uma merda o trabalho dele feito no Vasco, mas ele ainda arrota aí experiência e bons trabalhos prestados ao Vasco da Gama. Agora faltam 10 jogos. A gente está gravando o programa no dia 6 de outubro. Então ele que pode estar ouvindo isso depois, mas agora faltam 10 jogos. 5 em casa, 5 fora. Se a gente observar, nos últimos anos, um recorte de 3 edições de Série B para cá, em 2018, o Goiás subiu com 60. Não subiu com 60 a Ponte, por uma diferença de 2 vitórias. O Goiás teve 18, a Ponte teve 16. Em 2019... o Atlético Goianiense, eu falo o quarto, né? O quarto a subir. Claro. O Atlético Goianiense subiu com 62.
E o América, o Coelho, ficou com 61. Ficou fora do grupo, a diferença de 1 ponto. 2020 é que teve a diferença maior. O Cuiabá subiu com os 61 e o CSA ficou fora com 58. Então vamos lá. Eu sei que a resposta mais comum é vamos no jogo a jogo, porque a tabela é viva, tem um que perde, tem um que ganha, tem jogos, né? Final de semana passado teve um clássico, inclusive, CRB e CSA, essas coisas têm, de repente tem um efeito maior contra um, o time fica batido, perde um clássico e tal. Qual é hoje a projeção, não estou falando nem do Vasco, projeção de subida? Você acha que está mesmo perto disso, de 62, 61 pontos para subir para a Série A, Paz? Eu acho que a gente, antes de iniciar o campeonato, a gente pegou aqui os últimos praticamente 10 anos, e o que a gente encontrou foi que o número de 64 pontos, ele acaba sendo praticamente um número mágico. 32 pontos no primeiro turno, 32 pontos no segundo turno. Com exceção de um ano, se eu não me engano, onde o quarto colocado, talvez 2015 ou 2014, alguma coisa assim, o quarto colocado subiu com 65. Mas acabou sendo uma exceção dentre os anos. Então, a gente, por amostragem aí, né, dos últimos anos, a gente entende que a tabela, ela acaba, você acaba subindo, né, com 64 pontos. Então, esse é uma conta final que a gente faz, e sim, a gente faz, a nossa conta hoje é do jogo a jogo, é de ganhar o próximo, ganhar o próximo, ganhar o próximo, mas a gente sabe que para a gente ter alguma segurança, ou talvez uma segurança maior, lá no fim, no dia 27 de novembro, a gente precisa chegar no final da tabela com 64 pontos, e as chances serão praticamente, né, proporcionalmente de 90% de subida. Se a gente pegar os últimos 10 anos, só um ano não subiu com essa pontuação. Agora, a gente sabe também que essa Série B talvez esteja sendo a mais equilibrada dos últimos anos, porque talvez, tem 5 campeões brasileiros, etc. Então tem muita gente perdendo ponto, e o sobe e desce da tabela, tirando o Curitiba, né, que está bem desde o começo praticamente, o sobe e desce da tabela está sendo muito intenso. O que isso vai refletir no final da competição, a gente ainda não sabe. Então, para não correr riscos, a gente quer sim chegar no final com 64 pontos. Bom, agora vem a parte mais interessante dessa entrevista. O Eugênio pergunta para ele, tá, tudo bem, o Vasco pode subir para a primeira divisão, embora a situação seja bem delicada, mas e aí? Subir e depois? O que vai ser feito de trabalho, de projeto para o Vasco parar de cair para a segunda divisão? Primeiro ele começa colocando culpa na queda para a segunda divisão, tirando das costas deles, que assumiram numa transição em dezembro, fala que assumiu o clube de fato em 22 de janeiro, mentira, já tinha viajado para Goiânia em dezembro junto com a delegação, já estavam trabalhando junto com o Campelo, e não tem esse papo de que assumiram dia 22 de janeiro, isso é balela, é mentira. Depois falou que o Vasco caiu porque não tinha estrutura, porque a máquina de gelo estava quebrada, que os salários estavam atrasados, o aplicativo de scout era emprestado, uma conversa para inglês ouvir, né? Tudo desculpa esfarrapada para não expor ali a merda que eles fizeram desde que assumiram, e inclusive salários continuam atrasados, vários problemas a gente ainda enfrenta dentro do clube, e a gente vê o resultado disso dentro de campo. E aí, para o ano que vem, o que ele fala é da austeridade, a merda da austeridade é a pauta dele para a gente voltar a ser competitivo ano que vem e não cair para a segunda divisão. Você vai reparar que o tempo todo ele fala em reduzir custo e enxugar a folha, e o ano que vem poder entrar, a gente vai ter menos despesa do que o que a gente recebe, vamos voltar a receber cota, mais do mesmo, não tem nada de novo. O Vasco precisa de dinheiro novo, cara. Isso aí não vai ser. O Vasco subir para a primeira divisão e receber cota de primeira divisão não vai fazer do Vasco um time que vai ficar ou permanecer ou brigar por título na primeira divisão. O Vasco vai subir para brigar para não cair de novo. O Vasco vai ser engolido por uma dívida de 800 milhões, de 300 a 400 no curto prazo. E o cara vem me falar em austeridade, em diminuir folha, em ter menos gasto do que o que recebe para poder montar um time para a primeira divisão. O projeto que me foi apresentado foi um projeto onde, né, quando eu cheguei, o Vasco não estava na segunda divisão. Estava na zona de rebaixamento, mas não estava na segunda divisão. E existia ali um desejo, uma mobilização gigante para que o Vasco permanecesse na primeira divisão. Porém, com grandes questões a serem resolvidas num curto espaço de tempo, se eu não me engano, 12 jogos. Então, quando eu cheguei, por exemplo, acho que eram 4 salários atrasados, além dos valores de pandemia,
além de escassez de condições básicas para um trabalho no departamento de futebol, como, por exemplo, no momento que eu cheguei, tinha, enfim, questão de uma máquina de gelo dentro do CT quebrada, e todo pré-treino vinha uma moto para entregar gelo e algum funcionário pagava esse gelo, e depois ia pegar o reembolso lá na frente. Ou situação do tipo que um iScout da vida, que é a nossa plataforma principal para a gente acompanhar jogos, fazer relatórios, análises, estava com a licença cortada por falta de pagamento, aí os nossos analistas aqui tendo que usar emprestado licença de amigos de outros clubes. Então, eram condições básicas que a gente não tinha, e que fazia muito, e que tornava muito difícil a missão de salvar o time do rebaixamento, né? Então, naquele momento, a nova gestão, que se eu não me engano assumiu de fato em 22 de janeiro, praticamente aí um mês antes do fim do campeonato, ela já se programou, embora não esperasse, para uma Série B. E a partir do momento que foi confirmada o rebaixamento para a Série B, o trabalho do clube todo, né, mas especialmente do futebol, que acaba sendo onde ganha-se mais valor e gasta-se mais valor, um trabalho de readequação de custos frente receita. Então, tudo que a gente fez foi baixar a folha do clube, mas, consequentemente, muito do futebol, praticamente para 50% ou 55% do que era. E o que eu digo de folha não é só de jogadores, é de comissão técnica, é das pessoas que trabalham aqui, é do gasto total dentro do futebol e depois das outras áreas também dentro das suas respectivas áreas. E caminhar no sentido inverso, né? Então é uma redução de custo tremenda para que se aumentasse a qualidade do trabalho. Então a gente teria que aumentar a qualidade do time, aumentar a qualidade do nosso trabalho da parte física, da parte médica, da parte de análise, da parte de gramado, da parte de tudo que a gente teve que tocar ali, de alimentação e tudo. Então foi uma tarefa, e continua sendo uma tarefa muito difícil, porque são duas coisas na contramão, né? A gente enxuga gastos, ao passo que a gente tem que melhorar e aumentar a qualidade. Mas talvez existia um desencaixe administrativo tão grande que esse ajuste numérico hoje é possível e foi possível de ser feito, com um trabalho muito bom também da área financeira, da área jurídica, onde estão viabilizando o Vasco novamente através de estratégias como, por exemplo, a centralização das execuções, que é um respiro para o Vasco, e o Vasco sabe exatamente quanto da receita por mês ele vai perder, enquanto isso estiver de pé, não tem mais aquele negócio de alguém vir e bloquear a conta, e procurar dinheiro na conta, e bloquear a venda e assim por diante. E aí, evoluindo e fazendo um exercício um pouco num futuro bem próximo, como você disse, né, daqui 10 jogos, ou daqui 2 meses, é lógico que existe hoje, lá dentro do Departamento Administrativo e Financeiro, um exercício numérico, fiscal e administrativo de se fazer contas com o Vasco permanecendo na segunda divisão. Mas não se fala disso aqui internamente. Aqui internamente todo mundo fala de acesso que vai subir, porque o Vasco tem que subir mesmo. A gente não tem desculpa para não subir o Vasco. É muito difícil ganhar 7 jogos em 10, concordo contigo, mas por que não? Né? É o Vasco, a gente já viu tanta coisa, e eu acho que a gente não pode duvidar dessa capacidade de mobilização que o nosso trabalho pode ter, e que a nossa torcida, ainda mais agora voltando aos estádios, também pode nos ajudar e muito. Então, existe isso. Agora, plano ideal para o Vasco, que todo mundo trabalha, que todo mundo espera, é voltar à Série A, e aí, como você disse, permanecer à Série A, de uma forma finalmente ajustada. Então, hoje, nós temos um custo praticamente de Série B. Então, quando a gente caiu, a gente perdeu 100 ou 120 milhões de reais de receita. E a gente, hoje, ajustou o custo do Vasco, todas as áreas do clube, nessa gestão, né, ajustou o custo ao receita, até um pouquinho abaixo. Então, hoje é possível se falar num clube praticamente equalizado no ponto de vista de quanto ganha, quanto arrecada e quanto gasta. E qual que é a nossa aposta? A nossa aposta é subir o time, e a hora que chegar na Série A, que vai entrar por 120 milhões de reais talvez de novo, e ainda outras receitas que possam vir, a gente está pela primeira vez na história do Vasco, talvez, ou na história recente do Vasco, com um valor de gasto, né, com um orçamento menor, bem menor do que essa quantidade de dinheiro que está entrando. E mais do que isso, com contratos curtos, com jogadores que muitos acabam o contrato no fim do ano, para que a gente possa, de fato, montar tudo com poucas amarras do passado. Temos o Leandro Castan, o Fernando Miguel, alguns jogadores, o Léo Matos, alguns jogadores que já vêm e que continuarão para o ano que vem, em qualquer cenário que seja. Agora, a gente vai poder, talvez pela primeira vez, utilizar essa sobra de dinheiro, essa sobra entre aspas, né? Porque aqui nunca vai sobrar dinheiro enquanto não se resolver essa dívida monstruosa, mas poder trabalhar com essa margem muito maior de dinheiro, que é o que na história recente nunca aconteceu.
Então tá aí o grande projeto do Jorge Salgado com a turma que tá lá para o nosso Vasco, se caso a gente suba para a primeira divisão. É a volta do goleiro aí, Fernando Miguel, mais o Castan, enfim, remontar um time medíocre para a gente brigar, para não cair para a Série B. Nunca vamos pensar num Vasco gigante da forma que deve ser pensada, porque a tal da austeridade, ela não deixa. Eu quero mandar um abraço aqui para uma pessoa que está sempre curtindo os vídeos aqui do Vascaíno Cerrado e mora na Paraíba, é o vascaíno João Maria. Um abraço para você que está sempre curtindo o canal. Paraibano, vascaíno, terra boa. Vamos torcer para a gente ganhar lá no Maranhão, que é o Nordeste também, e continuar brigando para subir para a primeira divisão. Então um abração para o seu João Maria e para a filha dele, Samara, lá na Paraíba, tá bom? Fique com Deus, curtam o vídeo, compartilhem e saudações vascaínas.